A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Waldir Raupp. E o nosso tema, desdobramentos da questão advinda da greve dos caminhoneiros. Senador, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa e, como nós comentávamos antes da gravação, uma questão que emerge com essa experiência que o Brasil vive da greve dos caminhoneiros, viveu, né? É a questão tributária, né? Mas já mais avançado, porque no momento em que gravamos, uma série de conversas já aconteceram, já há uma pauta definida de ação, não é isso? Eu vejo que nesse caso aí é a questão tributária, porque 49% do valor do litro de gasolina ou de óleo diesel é tributos, são tributos. Entre ICMS, PIS, COFINS, CID, e o grosso é que talvez até pouca gente saiba, mas é o ICMS dos estados. Tem estados com 35%, se não me falha a memória, 35%, outros 27%, 26%, 25%, né, e já tem alguns com 12% também. Com 12%. Se todos os estados estivessem na faixa dos 17%, aí numa média, né, 17%, talvez desse para diminuir bastante o preço do litro do combustível. Mas como os estados precisam muito dessas receitas, né, é o ICMS do combustível, o ICMS da energia e o ICMS da telefonia. Para alguns estados menores, de menos receita, esses três são os principais tributos que fazem o bolo do orçamento para poder pagar salário de professores, na área da saúde, né, de infraestrutura, enfim, são insumos, impostos básicos para poder manter os estados funcionando. Mas eu acho que tem que se encontrar um caminho, ou de uma vez por todas aprovar uma reforma tributária, invocando o Pacto Federativo, que é tão discutido, mas na prática não se conseguiu fazer até agora, reunir os 27 estados, os 27 governadores das 27 unidades da federação, os 26 estados do Distrito Federal e o governo federal, para chegar a encontrar um caminho. Olha, vamos trabalhar por aqui para reduzir impostos. Isso é uma coisa que a população vem cobrando há muito tempo, mas lamentavelmente grande parte da arrecadação da União vai para pagar serviço da dívida, vai para pagar juros, né? E aí fica difícil encontrar uma equação para poder diminuir os tributos no país. Aí a gente começa a ver como as coisas estão ligadas. Para reduzir o preço do combustível, teria que aliviar a parte dos impostos. Mas a União, o governo federal não tem como fazer isso porque o imposto, a maior parte do imposto é estadual. Exatamente. E aí a gente cai na reforma tributária e do Pacto Federativo, que teria que relocar mais recursos que hoje estão na mão da União para os estados, para que essa engenharia aconteça. No entanto, aí caímos em política econômica, porque como se administra a riqueza desse país para poder que haja fôlego da União liberar, não é isso? Está tudo meio intrincado, né, senador? A União ainda conseguiu reduzir 46% no imposto do combustível, que é a questão da CID, do PIS, COFINS, ela está conseguindo. Os estados é que não conseguem. Poucos estados hoje conseguem reduzir impostos, porque senão não consegue também pagar folha de pagamento e tocar a rotina dos estados. Então a União, como é sempre a prima mais rica, ainda consegue ter essa margem de poder reduzir um pouquinho. Se os estados conseguirem pelo menos metade do que a União está fazendo, de 46 centavos, se os estados chegassem aí a 20, 30 centavos de redução no preço do litro de combustível através da redução do ICMS, que daria para fazer isso, né, eu acho que já daria para chegar num acordo. Agora, nesse momento, Tânia, e senhoras e senhores telespectadores, a gente vê uns 60%, 70% dos transportadores, das transportadoras, dos caminhoneiros, querendo normalizar, mas tem ainda um percentual radical que não quer parar. Eu acho que vai chegar um ponto que a União vai ter que usar, talvez, a força, né, os estados também, as suas forças, para poder desbloquear, porque as rodovias não estão bloqueadas totalmente, mas não passa caminhão. Os piquetes deixam passar os carros de passageiro, mas não deixam passar os caminhões com carga, ficam apedrejando, quebrando para-brisa, ameaçando incendiar postos de gasolina, caminhões, tanques que estão passando nas rodovias. Isso é que não pode acontecer. Eu sempre defendi os caminhoneiros, acho que é uma categoria sofrida e essencial para o país, mas neste momento, já que o governo cedeu, 3 medidas provisórias foram emitidas.
A medida provisória do eixo suspenso para não pagar pedágio, a medida provisória de parte do frete dos produtos da Conab ser transportado pelas federações de caminhoneiros, a medida provisória para diminuir, aliás, para garantir, né, um preço mínimo de frete. Tudo isso foi emitido pelo governo federal, mais os 46 centavos no litro de óleo diesel. Eu acho que deveria sair uma medida também para reduzir, pelo menos um pouco, se não nessa proporção, o preço da gasolina, o preço do álcool, do etanol, o preço do gás de cozinha, que já começa a afetar também as donas de casa. Então tem que se encontrar uma equação. O que a Petrobras errou na mão foi taxar tudo pela cotação internacional, tanto do dólar quanto do barril de petróleo. E nós temos uma inflação baixa hoje no Brasil. Nós temos juros caindo também, juros baixos. E os bancos tiveram lucro com juros baixos. A nossa inflação está domada, está dominada. O risco é até que, com essa política de preço da Petrobras, a inflação começar a subir, porque quando sobe gasolina, óleo diesel e tudo, a inflação pode... É um efeito dominó. Então, o que estava sendo controlado através da inflação e dos juros, a Petrobras coloca tudo a perder. Com essa escalada de preço subindo 200 e tantas vezes em 2 anos o preço dos combustíveis. Senador, essa questão da reforma tributária vai ser um legado? Isso vai fazer parte do próximo debate entre os presidenciáveis? Isso é coisa que o eleitor vai ter que pensar na hora de votar? Eu não tenho dúvida. Tem que se encontrar uma equação, ou de um imposto único, de um IVA, de um imposto único, que alguns países já usam isso aí. O Brasil não conseguiu, por mais que tenha... Olha, o Renan, quando era presidente aqui, eu lembro de várias reuniões com todos os governadores, com todos os secretários de Fazenda, tentando trabalhar o Pacto Federativo. E não conseguimos. Avançou muito pouco, não chega a ser nem uma meia sola, muito pouco mesmo, né? Em algumas áreas de impostos. Mas não se avançou como deveria avançar para se criar uma forma de o país, tanto a União quanto os estados, arrecadar o que arrecada hoje com impostos menores. Porque há uma evasão, certo, o povo deixa também de pagar, às vezes não vou dizer nem só sonegação, mas existe também, numa escala até considerável. Então, se tivesse um preço menor dos impostos, uma taxa menor dos impostos, todo mundo ia pagar satisfeitos, né? O retorno também dos entes públicos, tanto da União quanto dos estados, seria satisfatoriamente também. O que falta é esse equilíbrio. Eu acho que é possível. Eu acho que nesse grande acordo dos estados e a União, né, um novo presidente da República com força no Congresso, com base, e aí o que mais difícil hoje é formar uma base parlamentar, né? E aí com essa quantidade de partidos, cai na reforma política. A gente cai na reforma política. Agora, ICMS também foi coisa que o Senado já tentou enfrentar várias vezes, né? Comissão de Assuntos Econômicos já debateu bastante sobre o ICMS. Será que a reforma tributária, na verdade, ela fica inviabilizada se for fatiada? Isso vai ter que ser uma coisa global? O problema é que os estados, cada vez que os estados se apertam com caixa, aumenta 1% no ICMS. Aumenta 1% aqui, 1% ali. Quando eu fui governador há 20 anos atrás, o ICMS do óleo diesel era 17%. Hoje está em 25%. Nossa. Hoje está em 25%. Olha quanto subiu nesse período. Tem estado com mais de 30%, acho que 34%, 35%. Aí não dá. Uma estratégia que já se esgotou, aí né? Já se esgotou, não tem. Ou se faz uma reforma tributária, né, esse pacto federativo que todos os estados possam cobrar. Tem até projetos aqui no Congresso agora, né, tentando limitar o ICMS dos estados. Eu não sei se isso vai funcionar, né, mas isso tem que ser uma discussão ampla, que todos os estados possam discutir, que o CONFAS, o Conselho dos Secretários de Fazenda de todos os estados, possam sentar na mesa e discutir para chegar num ponto de equilíbrio que não perca tanta arrecadação, que possam arrecadar mais com menos impostos. Tem que ser uma equação o inverso, não adianta só subir para arrecadar mais, não. Tem que baixar para arrecadar, talvez arrecadar mais, cobrando menos impostos. No bolo pode-se arrecadar mais, mas cobrando uma taxa menor. Ou seja, uma engenharia mais inteligente, né? Uma engenharia mais inteligente, onde todos possam sair ganhando. A população, eu vejo na Itália lá tem esse imposto único, né? Que eu acho que é o IVA, se não me falha a memória, é que ao você comprar um produto, você já pagou ali, você já sabe quanto você pagou de imposto. Qualquer produto que você vai comprar, você já sabe quanto você já pagou de imposto. E esse imposto vai para o bolo e depois é distribuído. Então tem que ser um modelo, pegar um modelo desses países europeus, que estão muito mais avançados que nós, para o que é bom se copia. E copiar aqui e fazer, né, uma fórmula diferente do que está sendo feito hoje.
Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, até a próxima. Muito obrigado. Eu agradeço também você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.